Estratégia. Isso, o poder da estratégia, meu amigo, minha amiga, televendedores, tem um poder incrível. Tem um poder incrível em uma guerra, em uma luta. Enquanto existe o ser humano, sempre existiu guerras aí, lutas, enfim, né? Uma luta no ringue mesmo, mas quando a gente coloca a estratégia em jogo, esse país, essa nação, esse lutador, ele tem uma vantagem muito maior. No nosso dia a dia como televendedor não é diferente. Temos uma luta a traçar, um leão às vezes até 2, 3, 10 leões por dia para vencer. Então, sem estratégia ou de qualquer maneira, fica difícil. Então, com estratégia, o vendedor sem estratégia, ele tem um caminho mais complicado. O vendedor com estratégia não tem um caminho fácil, mas tem um caminho muito mais assertivo. Então, no vídeo de hoje, eu, Rômulo Soeiro, seu treinador e mentor de televendas, quero falar 5 pontos de estratégia do televendedor. Vamos lá, galera. Primeiro ponto. Começo de mês. Isso mesmo. O começo de mês do televendedor, no sentido da meta pessoal, e em outros sentidos também, mas eu quero focar na meta aqui, é algo que faz muita diferença. A gente está acostumado a falar, né? Vendedor tem que bater a meta no começo do mês. Mas é aquela história, a mãe sempre fala para o filho, filho, pega o guarda-chuva que vai chover, o filho não faz. Pega a blusa que vai fazer frio e o filho não pega. São coisas que a gente sempre escuta, mas que na realidade não, as pessoas, os vendedores não costumam praticar muito, como eu também não costumava praticar, mas quando eu comecei a entender o valor disso, tudo mudou e tudo mudou para melhor, galera. Então, a meta se bate no começo do mês. Por quê, pessoal? Para pensar, né, em um relacionamento. Quando começa tudo mal, é só briga, aquele rapaz conhecendo a moça lá, o homem conhecendo a mulher, e nos primeiros dias já começa a ter muita briga, e se vê já briga, não pode falar de um assunto um pouco mais delicado que já dá briga, logo no começo do relacionamento. E já tem muita briga. Quando passa um tempo, o relacionamento pode dar certo? Às vezes sim, mas tendencialmente não dá certo. Normalmente muita coisa desagradável acaba acontecendo quando o relacionamento já começa problemático assim. Tem exceções, mas normalmente não vai legal. Um time de futebol tá lá no início do jogo, toma 1, 2, 3 gols fazendo tudo errado. Tem vezes que esse time que começou jogando mal, ele vira o jogo? Tem. Mas tendencialmente, esse time que começa mal o jogo, ele não vai conseguir buscar um resultado bom. E estatisticamente falando, em tendência, tem exceções, tem. Mas se for colocar em um geral, não é legal começar mal. Ou começar ruim de qualquer jeito, sem um controle certo, começar de uma forma relaxada, enfim. Isso infelizmente acontece, pessoal. Muito vendedor fala, a meta é mensal. Não vendi hoje? Tranquilo, é primeiro dia. Não, primeiro dia do mês. Eu mereço um descanso. Eu bati a meta o mês passado. Meu amigo, você comemora no último dia do mês. O primeiro dia do outro mês acabou a comemoração. É que nem fazer um gol. Você fez o gol, você comemora. O juiz apitou o reinício da partida, acabou, meu amigo. Não vai lá para a câmera comemorar, não. Se for o goleiro, se for lá para a câmera comemorar, vão meter o chute para o seu gol e você vai tomar gol, filho. Então, assim, comemoração na hora certa. Voltou para o jogo? Voltou para o jogo de verdade. Então, a meta se bate no começo do mês. Começou o mês. Eu sei que a gente tem uma energia, a gente tem que saber que ninguém é um robô, claro, pessoal. Mas em algum momento a gente vai dar mais da gente, isso é natural. Quando vem, poxa vida, eu preciso de tal resultado, tá faltando tais dias. Normalmente a gente vai colocar um gás a mais quando tem uma precisão maior, isso é do ser humano. Mas no começo de mês, você tem que focar em uma coisa, galera. Foco. Não dá para o vendedor ficar desfocado no começo do mês. O começo do mês é hora de ter foco. A meta se bate no início do mês. Muitos vendedores acabam começando o mês de uma forma relaxada. É até uma questão mesmo de
não é nem recuperação a palavra certa, a pessoa está comemorando ainda, essa que é a realidade. Ou a pessoa acha que tem um mês inteiro para buscar meta, quando na verdade, às vezes, um dia no final do mês, 2 dias no final do mês, que você está correndo pra caramba, é por causa do primeiro ou segundo dia do começo do mês que você não deu o foco que você precisava dar. Então, pessoal, foco desde o início da meta. Independente se é mensal, semanal, se é quinzenal, você precisa dar atenção para a meta desde o começo do mês, beleza? Vamos para o segundo ponto agora, galera, sobre a estratégia do televendedor. Falar sobre um pouco de dependência. Então, a dependência, né? Muito vendedor se coloca muito da dependência da empresa, pessoal. Ah, Rômulo, mas a empresa precisa me mandar mailing. Ah, Rômulo, mas a empresa precisa me passar clientes. Sim e não. Não e sim. Sabe por quê? A empresa precisa te passar clientes, sim. Mas tem muitas empresas, em quase todas que eu trabalhei, quando eu vendia para um cliente lá no início, quando eu fazia a primeira venda para o cliente, a empresa de alguma maneira me proporcionou esse cliente. Mas depois eu podia retornar para ele pelo meu próprio entendimento. Eu vou retornar para esse cliente 1 mês. Eu podia retornar para ele sem dar satisfação para ninguém. Tem empresa também que você não vai poder retornar para esse cliente. É sempre a empresa que vai estar sempre te mandando material. Tudo bem. Porém, se o material não está legal, se você está sentindo que não está bom, você não precisa ficar dando o murro que fala na ponta, na faca, né? Tá vendo lá o prego, tá dando murro lá no prego. Não. Você pode simplesmente parar, trocar uma ideia com o seu supervisor. Ele vai até achar legal você falar. Pessoal, sempre tem os televendedores que estão num nível que algumas coisas que eu falo aqui a pessoa já entende, já tem alguns anos de experiência. Mas tem coisas que eu falo aqui que se eu ouvisse há 7 anos atrás, poxa, ia me ajudar muito, galera. Então, senta, troca uma ideia com o seu supervisor. O Almir, o João, enfim, o José, ou Adriana, seu supervisor ou supervisora. Esse mailing não tá legal. Eu percebi que tal mailing que eu tava fazendo, eu tava me dando melhor. No mínimo, o supervisor vai ter algo positivo de você. E quem sabe ele até te proporcionar um material que você seja melhor ou um material que você seja bom. Vai ficar legal para o seu supervisor também. Faz sentido? Então, não tá legal o material? Troca uma ideia com o seu supervisor. Se você tem essa mobilidade, você tem a empresa mais dinâmica nesse sentido de mailing, de material, de mailing para se trabalhar, eu posso retornar para o cliente que eu quiser, na hora que eu quiser. Vendi para o camarada ontem, posso ligar para ele hoje. Vendi para o camarada há 1 mês, posso ligar para ele hoje de novo. Vai lá, não espera alguém falar para você, ou você vê que outra pessoa vendeu para aquele cliente lá. Agenda ele direitinho, vê lá um produto que você não mandou, poxa, eu acho que da próxima vez pode virar esse produto. Pega esse 1 minutinho, se dá um trabalho maior, mas vai te dar retorno. Agenda aquele camarada, você agendar na sua planilha mesmo, e liga para ele de novo depois. É que nem um grande supervisor que eu tive me ensinou, e eu nunca mais esqueci isso na minha vida, pessoal. Vendedor bom não pode ficar sem cliente. Então, um vendedor nunca pode ficar sem cliente. Você não pode ser totalmente dependente de mailing, dependente do que vão ficar te mandando. Você precisa ser mais dinâmico. Fala, poxa vida, isso aqui é melhor, vamos lá. Não tá legal? Vou mudar. Liguei para esse cliente, senti que ele é potencial, vou ligar para ele novamente depois de 1 mês, por exemplo. Beleza, pessoal? Terceiro ponto, vamos lá. Terceiro ponto, falta de comprometimento, principalmente consigo mesmo. Eu quero falar, pessoal, sobre a falta de comprometimento do televendedor consigo mesmo. A minha falta de comprometimento comigo mesmo. A falta de comprometimento sua com você mesmo faz parte da estratégia também. Porque quando a gente não é comprometido com a gente não está sendo estratégico, galera. Pelo seguinte, você vai para um banheiro, por exemplo, ou você vai lá fazer uma pausa, ou você vai almoçar, vira e mexe, não tem um controle tão bom de almoço na sua empresa. É 1 hora, mas o pessoal não fica tanto no seu pé. E por você não saber que o pessoal não fica tanto no seu pé, em 1 hora de almoço, que você saiu 1 hora, você volta às 2:30 da tarde.
Ah, ninguém vai falar nada mesmo. Só que naqueles 30 minutos que você perdeu, você já iria organizar o seu material na volta do almoço. Você iria no banheiro com mais calma. Você iria pegar uma mídia, um merchan, uma propaganda que ia tocar lá 2h10, 2h15. Você ia se organizar melhor, você ia respirar mais, lavar o rosto, tomar um café, voltar bem, trocar uma ideia com alguém, ficar mais relaxado, para depois voltar bem do almoço, né? E outra, pessoal, que você ficar meia hora a mais, se você tem esse comprometimento com a empresa e você fica, o combinado foi 1 hora de almoço, atrasos acontecem, eu atrasava de vez em quando, mas você fazer isso sempre de propósito, antes de você estar faltando, você tá pisando na bola com a empresa que está confiando em você também, você não está tendo comprometimento consigo mesmo. E a sua parte como palavra de homem, e a sua honra como mulher, e se colocar no lugar da pessoa que está esperando lá você para voltar naquele horário, e o seu comprometimento com você mesmo. Poxa vida, o meu almoço é 1 hora, eu tenho aí tal horário para produzir mais para mim. Ah, vai lá e no momento que era para você estar concentrado com o cliente, você está sem foco, e você tem um objetivo, e falta 1 semana para bater a meta, você relaxa porque você já está bem folgado na meta, deixa para trabalhar só nos 2 últimos dias, aí dá alguma coisa errada, vem algum cancelamento e você não bate a meta, aí deixa de dar aquele presente para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe que você prometeu. Olha a falta de comprometimento com você. Você está bem com você agindo dessa maneira? Tem certeza? Então, mais comprometimento com você mesmo. Isso, no final, é uma estratégia ótima, porque você começa a produzir muito mais. Certo, galera? 4º ponto sobre estratégia do televendedor. Vamos lá. Você precisa dançar conforme a música. Você precisa dançar conforme a música, galera. Não adianta a gente tá lá num jogo de futebol e, por exemplo, eu sou goleiro, eu gosto muito de ficar no gol quando eu jogo futebol. Eu vou lá e pego a bola com a mão fora da área, né? Eu vou lá e sou casado, a minha esposa, meu marido, não gosta de um pão com manteiga, por exemplo. Eu vou lá e dou toda vez o pão com manteiga para ele, para ela. Coisas que não fazem sentido. Eu não estou dançando conforme a música, entende? A empresa pede para você ser mais formal com o cliente. Tem empresa que é assim. E você não quer abrir mão da sua maneira de falar, você não procura se policiar para isso. Você vai lá e atende o cliente de qualquer maneira. A empresa pede para você ser mais informal e você fica lá atendendo que nem um robô porque você acha que você tem que fazer assim, sendo que não é a música, não é essa música que está tocando na empresa, né? Eu tive uma dificuldade um tempo atrás, pessoal, em uma empresa que eu trabalhei, isso aí vai fazer uns 4 anos. E eu lembro que nessa empresa a meta era A e tinha mudado para B. E na época, eu tinha saído de férias, voltei de férias, e antes de eu sair de férias, a meta era um estilo. Fui, tirei minhas férias, tranquilo, voltei de férias, alguns colegas já tinham me falado que tinha tido uma mudança na meta da empresa, né? E eu voltei, já sabendo da mudança, trabalhando da forma antiga que era antes. Eu estava de uma maneira antiga, quando a empresa já estava trabalhando com uma outra meta. E aí, eu até vendia, eu continuava vendendo bem, eu continuava tendo um bom índice de conversão, mas em comissão eu não estava pegando muita grana, porque eu não estava atendendo bem a expectativa minha e da empresa. Por quê? Porque eu estava ainda vendendo em um modelo que não... Eu estava ainda vendendo no modelo da meta antiga, não da meta nova. E aí, eu não era remunerado da forma que eu realmente merecia pelo trabalho, pela produtividade. Por quê? Era só trocar uma chavinha. Mas eu ainda estava naquela, meio de, cabeça meia dura, não querer mudar. E, acabei perdendo dinheiro. Foi mais ou menos um mês inteiro trabalhando de uma forma que não era mais para eu trabalhar. Era um detalhe. Por exemplo, agora eu tinha que vender um produto X... E não mais o Y, eu continuava vendendo mais o Y e não muito o X, não fazia sentido, mas eu estava insistindo naquela outra forma antes de eu sair de férias, né? E depois eu me toquei e aí eu vi que, que tempo eu perdi, porque eu comecei a ganhar muito mais dinheiro,
porque eu fazia vendas de uma forma muito mais assertiva, né? Então, se a empresa está pedindo, se você está indo por um caminho que você está vendo que não é a música da empresa, se adequa a isso. Se não quiser se adequar, é melhor sair da empresa porque está perdendo tempo, Dance conforme a música. Entenda o que a empresa está pedindo, aquilo que realmente vai fazer você ganhar dinheiro, para ficar bom para a empresa e bom para você, bom para todo mundo. É o ganha-ganha. Beleza, pessoal? Seja estratégico na forma de você trabalhar. Não adianta dançar diferente da música. Não adianta. Quinto ponto da estratégia do televendedor, pessoal. Esteja atento. Esteja atento, como assim, Rômulo? Esteja atento. Principalmente aos detalhes, galera. Eu lembro que na época que eu estava trabalhando com suplementos, isso não foi uma, duas, foi várias vezes. Como com alguns colegas meus também. Mas eu quero falar o meu testemunho, a minha história nesse sentido aí. Por que um televendedor estrategicamente tem que estar sempre atento? Tem dia que você vendeu para um cliente, o cartão não passou. Você vende no boleto, o camarada tinha alguma restrição, não aprovou o boleto. Sabe aquele dia que parece que está dando tudo errado? Aí você tem que ficar firme. Você não pode ficar para baixo, mas é um assunto para um outro vídeo. Mas você tem que continuar firme, atento às oportunidades. E aí cai uma ligação, falo, é agora. E nesse momento é um cliente para saber sobre entrega. Complicado, né? Só que nesse momento, com o tempo eu comecei a entender, peraí, esse cliente comprou tal produto e não esse. Ele quer saber sobre entrega? Eu vou ajudar ele. Eu pedia para ele desligar o telefone, eu ia retornar para ele, ele retornava, ajudava ele. Lembra o gatilho mental da reciprocidade? Ajudava ele sabendo que eu era vendedor, né? Eu já tinha me identificado como vendedor. Eu não tinha obrigação nenhuma de passar coisa sobre entrega, era só passar para o saque, mas eu passava. Ajudava ele, vai chegar em tantos dias, desculpa, aconteceu tal coisa com a parte de entrega da empresa, seu Antônio. Porém, seu Antônio Carlos, agora a sua entrega vai acontecer em tantos dias, porque eu vou pedir para dar uma atenção especial. Inclusive, o senhor vai receber nesse endereço, tal. Ah, não, é melhor nos correios? Ah, tá, ok, então vou colocar uma observação. Inclusive, seu Antônio Carlos, no dia que o senhor comprou, uma semana depois, chegou uma novidade da empresa, produto X. O senhor já ouviu falar nesse produto X? E, não foi uma, duas. Não, pessoal, não foi aí poucas vendas. Foram várias vendas que eu fiz para um cliente que ligou para saber sobre entrega e eu vendi para ele. Atenção, pessoal, atento aos detalhes. E essa venda ia lá e salvava o meu dia. E também outra coisa, pessoal, o cliente potencial, você vai lá e coloca no mudo, fala com o colega do lado, não dá atenção para o cliente, você nem está percebendo que aquele cliente tem um potencial muito maior do que você imagina. Mas se você estiver atento, é aquela história, se exploda o mundo na época, da hora que você está vendendo para a pessoa. O cliente tem que sentir a sua atenção total, até porque isso vai trazer algo de positivo na cabeça dele em relação a você e vai te fazer entender bem melhor o potencial dele. Então, na hora que estiver vendendo para o cliente, atenção total, que ele pode ter um potencial maior do que você imagina. Então, não é hora de falar com o colega do lado, não é hora de pedir um minuto para ir buscar lá um café, não é hora de parar para dar risada, ficar falando lá de outra coisa. Não. É hora de focar no cliente. Atenção. É uma palavrinha que ele pode te falar que, nossa, eu também estou acima do peso, e você poder vender um emagrecedor para ele, por exemplo, você vender algo para o peso, algo lá, não sei, um seca-barriga, um outro produto para ele, ou ele falar alguma coisa da família dele, você aumentar o seu plano de seguros, você vende seguros, por exemplo. Mas é um detalhe que, se você não estiver atento, se você não estiver ligado, você pode perder uma grande oportunidade. O televendedor estratégico está sempre atento. Então, 5 pontos é a estratégia do televendedor. Poderíamos falar vários, mas hoje foquei em 5, pessoal. Primeiro, começo de mês. Meta se bate no começo do mês, galera. Atenção. Segundo ponto da estratégia do televendedor. Não tenha dependência de mailing. Não seja um televendedor dependente. Corra atrás também. Terceiro ponto, falta de comprometimento consigo mesmo. Tenha palavra, tenha compromisso com você mesmo. Não fique fazendo coisas que vão atrapalhar você, seu supervisor, tentar agir naquela certa malandragem. Tenha comprometimento primeiro com você. Tenha palavra, honre você, seu nome e sua família. Não deixe de dar algo de bom para sua família por falta de comprometimento próprio. Quarto ponto,
da estratégia do televendedor, galera. Você precisa dançar conforme a música. Não adianta a empresa estar com estilo de meta e você querer ainda fazer aquele estilo de meta antigo. Não adianta. Quinto ponto da estratégia do televendedor. Esteja sempre atento. Pessoal, esteja sempre atento aos detalhes. O tempo inteiro, sempre atento. Né? Que nem aquele exemplo, né, do animal na selva tá procurando uma presa lá, né? Se ele viajar um minutinho, ficar viajando desligado, ele pode perder lá o alimento que seria para os filhotes dele, né? E se os filhotes dele não comerem... Bom, e o televendedor é bem caçador, na verdade, né? Tem que estar sempre atento. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, deixa os seus comentários aqui embaixo de algo que você quer que eu fale para a gente desenvolver em cima do que vai te ajudar para o conteúdo valer a pena para você. Como sempre, eu, pelo menos, procuro fazer. Abraço, muita meta batida ou superada, pessoal. Até logo!